Ao examinar mapas datados dos séculos XV e XV-XVI na região de Chukotka, encontramos o país mongol ou mangul. Nenhum permafrost com pessoas. Perto vivem mamutes, que deveriam ter sido extintos há 40 mil anos, e outros animais e plantas exóticas pertencentes aos trópicos. Perto ficava o país de Tartar e esse povo era chamado de Mogola-Tártaros. Vamos analisar o Atlas do Mundo de 1600 de Matthias Quaden, que era um geógrafo e cartógrafo gravador alemão. Para entender onde tudo estava localizado, vamos tomar Anadyr como ponto de referência, um marco entre dois mundos. A diferença desse mapa antigo para o moderno é que a península de Chukotka não existe no mapa antigo. O continente termina na cordilheira Iskateni e, ao norte, Mangul conecta-se ao continente Georgii. Aqui vemos que, no geral, os contornos dos continentes nos mapas antigos e modernos são reconhecíveis, mas ocorreram mudanças globais. O mesmo pode ser dito sobre os polos, o clima, a pressão atmosférica, a situação geomagnética e geofísica em geral, já que há todos os motivos para supor que ocorreu um cataclismo global que mudou todo o mundo antigo e, como sabemos, a ciência moderna coloca esse cataclismo dezenas ou até centenas de milhares de anos no passado. A ilha do Japão no passado era considerada um pequeno continente. Também encontramos ilustrações históricas do governante do Japão nos tempos antigos. Pela biografia, podemos aprender muito sobre o imperador do Japão. Como vemos, não é um sinantropo, mas um homem branco na imagem. Ao lado dele está uma criança, ou talvez um adulto com escudo. Há uma versão que afirma que o imperador do Japão era um gigante. Então, por este mapa, podemos determinar que entre os séculos XVII e XVII-XVI ocorreu um cataclismo global no planeta, que resultou na mudança da face da Terra. Há uma suposição de que a Sibéria era densamente povoada e o número de mortos chega a bilhões. Os territórios tornaram-se inabitáveis e os mongóis tártaros se mudaram tanto para a parte europeia do continente quanto emigraram para as regiões da Mongólia e da Índia. Na história moderna, esses povos tornaram-se eslavos e arianos. Os mongóis têm lendas de que os ancestrais de Gengis Khan vieram de algum lugar do norte. Eram altos, loiros e de olhos azuis, fortes e sábios. O mesmo é contado nos Vedas indianos. Na história russa, temos a Rússia milenar com eslavos selvagens, varegues salvadores e assim por diante, e os russos escravos que não serviam para nada. Aqui vemos uma parte do Polo Norte justamente como Hiperbórea ou da área faz fronteira com o país mongol. Neste mapa vemos os povos de Gog e Magog, que, segundo a história, aterrorizavam os países europeus. A partir dos mitos históricos, podemos saber como Alexandre, o Macedônio, lutou contra eles e os trancou em uma caverna gigante, segundo a lenda, mandando fazer portões de bronze especialmente para isso. Como ele foi derrotado por algumas tribos, mas pouparam sua vida e a de seu exército sob a condição de que ele lutasse contra esses Gog e Magog. Este mapa com Gog e Magog data de 1290 e estamos analisando o material dos séculos XVII e XVIII, mas o local é o mesmo. Isso é claramente visível pela repetição quase perfeita do leito do rio no mapa. Dá para ver um antigo lago seco e agora a área está alagada. Como os mapas dos séculos XIV e XVII não mostram grandes mudanças, conclui-se que era um período estável ou que se tratam de mapas da mesma época apresentados em séculos diferentes. Histórias oficiais. Também sabemos que os cartógrafos nomeavam de formas diferentes. Onde está a Tartária? Onde está o Mongol? Onde está Mangul? Mogol? Gog e Magog? Tudo isso pode, com grande probabilidade, ser o mesmo território e os mesmos povos. O fato de que o enorme território da Ásia, ou seja, da Ásia, era todo chamado de Tartária, indica que foram justamente os habitantes do Tártaro que povoaram todo o continente. Eles construíam cidades, desenvolviam territórios, educavam e organizavam os povos. O caos se aproximava. Ou o jugo, que significa ordem. O fato de não termos registros escritos das crônicas dos cazares tártaros é mérito da história moderna. Assim podemos supor que o planeta foi povoado especificamente a partir daqui, deste lugar. Esta cultura antiga é uma terra mágica onde ocorriam milagres.
A materialidade era diferente: pressão, clima, ecologia, a própria natureza, a geofísica do planeta, eletricidade atmosférica e muito mais. O mundo animal e vegetal também era diferente. Feiticeiros, magos, bruxos. Na essência, mago vem de poder, como em Gog, Magog, Mogólia, poderoso. Nos mitos, de geração em geração, são transmitidas informações sobre as criaturas mágicas mais incríveis. Aqui está a cidade de Tartar, que nomeou esta terra, mas nos mapas mais recentes não foi destacada como capital nem de forma especial. Há uma versão fundamentada de que o nome Tartária, em cartas europeias no alfabeto latino, vem de tar, que na antiga escrita significa firme. Ar significa afirmado, construído, fundamentado na terra, e a repetição dupla indica importância e primazia. Assim começou o povoamento da civilização após o afundamento de Ária, ou continente Hiperbórea, no oceano. Agora uma pergunta interessante: como é possível organizar uma expedição para procurar a cidade de Tartar de forma simples, barata e eficiente? Os pontos mais próximos são o Cabo Schmidt e Recarpi. Basicamente, o terreno lá é composto por colinas, morros, pequenas montanhas antigas e pântanos nos leitos de antigos rios. Como sabemos, o dilúvio do século XIX cobriu todo o hemisfério norte com fluxos de lama de 3 a várias dezenas de metros de espessura, mas nem em toda a região de Mangul encontramos antigos leitos de rios. Talvez essa parte do continente tenha ficado acima do nível do dilúvio. Para a capital da Tartária, nossos antepassados escolheram um bom lugar. Navios mercantes entram na foz do rio Tartar, chegam até o lago, onde são recebidos pela cidade de Catacora. Ele não está presente em todos os mapas. E mais adiante na região há o lago Coras, a junção de 3 braços de rios, uma espécie de hub central. Aqui temos uma bifurcação, para Tartar ou para Mangul. Se precisar ir para Tartar, siga à esquerda por Kankurakur. Se for para Mangul, siga por Tainjin. E ao sair do lago para o leito do rio, no caminho ainda encontramos Karakoram. O lugar é perfeito, cercado por colinas, próximo ao oceano e com barreiras para as massas de ar, e em caso de guerra para os navios inimigos, é difícil chegar à capital. No caminho até Mangul há até 3 fortalezas, e hoje se acredita que eram fortalezas estrelas, subestações de energia e centros de bombeamento de petróleo. No geral, no mapa, toda essa região lembra o mapa de O Senhor dos Anéis, e isso também é bem mostrado no filme. Sem dúvida, Tolkien conhecia muitos acontecimentos do passado que não sabemos, pois esse tema segue relevante e atual. Restos de santuários e construções ficam aproximadamente aqui. E no mapa antigo, essa cadeia de figuras de pedra está localizada mais ou menos aqui. Essas esculturas se assemelham a formações naturais, mas segundo nossa teoria, são provavelmente restos de antigas construções. Geólogos e pesquisadores independentes que participaram de expedições na Sibéria relataram que, na taiga, é preciso caminhar sobre ruínas de antigas cidades. É proibido coletar e publicar aquelas evidências que estão literalmente debaixo dos nossos pés. Esses megalitos e fragmentos de cerâmica quebrada revelam a cultura proto-eslava e suméria conhecida. Ao estudar esses artefatos, inevitavelmente chegaremos à conclusão de que foi exatamente daqui que a civilização mundial começou, e isso contradiz a história oficial. Na verdade, atualmente a pesquisa na Sibéria é proibida por lei. Ka-Orani em Chukchi é Rena, mas pela antiga escrita eslava esses nomes são facilmente entendidos em russo. As palavras russas e de outros idiomas se originam da mesma antiga escrita eslava. Kar para a terra e Azov Kora para o sol. Ein, nossa herança, ou seja, foi criado na terra pelos primeiros deuses de acordo com as leis divinas da natureza e é nossa herança. Esse é o significado do nome da cidade no alfabeto antigo, mas para quem não entende a primeira isolação, pode soar apenas como Kirtin, Dirdin, Birtin. Também, no segundo significado, vemos a palavra Corão no nome da cidade. Lê-se Narok, que significa preceitos sagrados, ou, por exemplo, Kant Korakur, de acumulação Tetverdo, construído, estabelecido, fundamentado à imagem divina do Sol, aos Uram, Uri, que são os mesmos Aziruzi.
E essas colinas ficam na região de Mangula, onde antigamente fluía o amplo e caudaloso rio Tártar, navegável, cheio de vida com navios indo e vindo. Perto da capital Mangul, fica em algum lugar ali, atrás das colinas, bem perto. Atualmente, todo o território do Distrito Autónomo de Chukotka é uma zona de fronteira com regras específicas de entrada e os guardas de fronteira já recebem os passageiros ainda dentro do avião. Se você não tem registro local, deve ter um motivo para entrar, como um convite de alguém ou uma ordem de serviço. Os passageiros que não se preocuparam com a documentação são enviados de volta no mesmo avião, sem sequer pisar no solo de Chukotka. De Moscou a Anadyr são cerca de 6.400 km, o voo cruza o Círculo Polar Ártico e pela janela vê-se apenas tundra. Atualmente, de Moscou para Chukotka, apenas uma companhia aérea realiza voos regulares. De Khabarovsk até Anadyr é possível chegar nos aviões da companhia Vladivostok Avia. E não há mais nenhuma outra conexão. Apesar do alto custo das passagens, todos os aviões estão praticamente lotados. Na primavera e no outono, em determinados períodos, os aviões não voam de jeito nenhum. Na Chukotka tudo é muito caro, os preços dos alimentos chocam quem não está preparado. Assim, se você quiser chegar à capital da antiga Tartária, contornando de alguma forma os sistemas de controle de acesso, isso vai lhe custar a partir de 200.000 rublos só pelas passagens de ida e volta por pessoa, e mais 150 a 200 km a pé na tundra. E isso já é de graça, sem contar o equipamento e a alimentação.